Meus amigos, hoje é um programa que a gente tem assim um carinho todo especial, porque é preciso reconhecer a bravura, o talento. Esse cara que, vocês já ouviram falar assim, pode me chamar de Magá que eu não me incomodo? É ele, Carlos Magalhães, Carlos José Magalhães de Melo. O popular Carlos Magalhães e mais popular ainda pode me chamar de Magá. É um cara que tem uma história belíssima, uma bravura incrível, um destemor, um arrojo, porque está há muito tempo na estrada e nós vamos desenvolver com ele aqui toda essa trajetória, porque além de médico sanitarista, é um radialista de inúmeras grandezas e ainda hoje está aí, com a sua força, com sua bravura, dando sequência ao rádio esportivo. Boa noite, meu querido amigo Carlos Magalhães. Ribeiro Neto, um prazer imenso na Via Mídia TV, desse programa Papo dos Comentaristas, neste domingo. Eu fico muito feliz em poder lhe cumprimentar e os seus telespectadores, e de maneira especial porque o Ribeiraço, como a gente chama, ele foi um integrante da equipe esportiva que nós comandávamos, já viajamos aí pelo mundo afora, inclusive nos Estados Unidos, na Copa de 54. De 94. Ah, 94, perdão. 54 eu estou atrasado. 94, quando o Brasil se lá sagrou. nos Estados Unidos. É, mais uma vez. Nós trouxemos o Tetra. É, trouxemos. Você chegou de faixa. De faixa. Demarcou no Galeão, Foi. na época, hoje Antônio Carlos Jobim, com faixa de tetracampeão mundial. Exatamente. E nesta mesma época, você há de se recordar, eu vou fazer essa referência porque aconteceu esse trágico acidente que cefou a vida dele. Ele era um dos que estavam dentro do avião. Você lembra quando a gente chegou em Dallas para fazer o credenciamento e na entrada do centro de imprensa, nós encontramos com o Mário Sérgio, que eu lhe apresentei e apresentei a toda a equipe, né? É verdade, sim. E fatidicamente ele estava nesse voo da Chapecoense, Mário Sérgio. Que foi um desastre terrível. Né? Aliás, demonstrou o comandante da equipe, que ele tinha muita avareza pelas coisas, não colocou o combustível suficiente para chegar ao seu destino. E Deus ceifou a vida dele e de mais 70 pessoas. Uma irresponsabilidade que não tem tamanho, né? Não se brinca com um tipo de coisa dessa natureza. Por falar nisso, é o seguinte, Carlos Magalhães, ele inúmeras Copas Américas, Copa do Mundo, tudo. Magalhães, você nasceu por rádio como? É fácil até de contar. Quando nós viemos de Propiá para cá, que eu nasci em Propiá nos idos de 38, aliás, o Circo de Pelanca, que estava em Propiá, anunciou o meu nascimento. Daí, então, a vida de artista. Seu pai era o prefeito era médico. Quando você nasceu, né? Era o diretor do Hospital São Vicente de Paula e era o prefeito de Propiá quando eu nasci em 38. Quando nós viemos para cá, depois da guerra, tinha falecido o Dr. João Firpo, irmão do Dr. Carlos Firpo. O Dr. João Firpo era diretor da maternidade Francino Melo, do Hospital de Cirurgia. E o Dr. Augusto Leite era muito ligado aos médicos que eram do PR-PSDB. Meu pai era do PR. E ele veio ser diretor da maternidade. Eu tinha 7 anos de idade. Fomos morar na esquina da Avenida Barão de Marim com Itabaiana. E do outro lado estava o governador de então, José Ronenberg Leite, jovem, e toda tarde ele passeava na calçada da Barão de Marim com sua esposa. Chegava com um motorista, ele era um homem muito simplório, e ia fazer a caminhada dele diária com a esposa. E morava ali também em frente, Dr. Augusto Leite. Então a minha infância foi ali. E eu sempre tive tendência para primeiro ouvir as transmissões de rádio. Meu avô, que era português, João Carneiro de Melo, que era vice-cônsul de Portugal aqui, era um professor autodidata de contabilidade. Ele era guarda-livro
aqueles livrões imensos, né? Sei. Da firma T. Campos. E ele era um vascaíno doente. E eu era flamenguista. Meu pai era fluminense. Eu tinha um irmão, Carlos Alberto, que faleceu aos 12 anos, que era Botafogo. Então formávamos aquele elenco de torcedores de futebol. É. E eu já gostava muito de ouvir futebol pelo rádio. E uma vez eu fui, essa eu vou contar, eu fui ouvir com meu avô a decisão do Campeonato do Rio de Janeiro. Jogavam Vasco e Flamengo. Ele vascaíno português. Qual ano? 58? Não? Não, eu tinha naquela época 10 anos de idade, 48 para 50, antes da Copa do Mundo. E ele tinha um rádio Philips holandês, porque naquela época no interior a turma usava o Philips holandês com bateria. Era o caso do meu pai que tinha em Propriá a rádio a bateria, não é? Bom, então, alimentado por bateria. Então o Flamengo empurrou 1-0. Quando o Flamengo fez o segundo gol, Lero, ele olhou, seu safadinho, vai daqui para fora. E me mandou lá para a Praça Olímpio Campos, onde tinha a feirinha de Natal. Lá, na frente da catedral era o desfile da sociedade. E atrás da catedral, o jogo, roleta, valia todo tipo de jogo. Eu, quando voltei da praça, disse, vovô, qual foi o resultado do jogo? Seu Flamengo miserável ganhou meu Vasco, né? E daquela época, então, eu comecei a me afeiçoar com rádio. E na casa que nós morávamos, na esquina de Barão de Marinho com Itabaiana, que era da família de T. Campos, né? Mandelito Campos era o dono da casa, eu comecei a fazer com a meninada da área um programa de rádio auditório. E um grande tabelião sergipano, Campos, me emprestou um microfone Turner. O microfone não tinha fio, porque não estava emitindo som de coisa, mas naquela época ainda não havia microfone sem fio. Eu fazia o programa de auditório. E eu frequentava todo domingo, hoje é um dia de domingo, o programa que Alfredo Gomes apresentava na Rádio Difusora, que ficava ali no prédio da esquina da esquina... Calçadão, né? Não, do Da Moda? Não é na Moda. É exatamente na José do Prado Franco. Esquina com a Praça Valadão, onde funcionava a Rádio Difusora. Lá tinha um auditório. E eu era campeão dos prêmios do auditório. Por exemplo, falar sem dizer aí, contar uma história sem dizer aí. Certo, bacana essa. E as perguntas que eram feitas, eu era aluno do Colégio Salvador, das irmãs Galrão Leite, de Bernadette e Maria Galrão Leite. E a professora Mariazinha era a minha professora. Então era um colégio qualificado e, logicamente, eu tinha um gabarito intelectual para responder as perguntas que eram feitas. E chegava em casa cheio de prêmios. Minha mãe ria muito, minha mãe Maria José Tatá ria muito. E daí começou a minha afeição em rádio. E se concretizou quando eu fui para Alagoas, não é? E lá eu fiz curso superior e fui fundador da Rádio Gazeta de Alagoas. Em verdade, eu comecei na Rádio Difusora de Alagoas, AZYO4, na Avenida Pedro Monteiro. E depois eu estive na Rádio Gazeta, quando fui fundador. A Rádio Gazeta era de propriedade de Arnon de Mello, Certo. pai de do Fernando Collor. Arnon de Mello era um destacado político da UDN. E estreiei na Rádio Gazeta com a apuração da eleição que elegeu Luiz Cavalcante, o famoso Lula Rolete. Ele chupava muito rolete na porta do Palácio dos Martins, e era conhecido como Lula Rolete. Daí veio o meu... É muita história, viu? A caminhada do rádio profissional. E foi aí que eu comecei no rádio esportivo, não é? Comecei na Rádio Difusora com o Jorge Vilar. Ele era narrador, um dia ele adoeceu, lá vou eu narrando futebol. E não parei mais de lá para cá. E lá vai, 60. 60 anos de atividade profissional, não é? De rádio. Agora, é claro que eu faço o que gosto. É lógico. E minha família sempre me deu apoio. Meu pai uma vez me perguntou, o rádio não prejudica seus estudos? Eu digo, prejudica nada. E eu fui em frente, terminei os cursos superiores, eu fiz odontologia e fiz ciências e letras neolatinas na Universidade de Alagoas. Daí então eu não deixei mais o rádio. É uma paixão, é verdade, é uma paixão,
mas é uma atividade profissional que me realiza. Mas é fantástico, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar inúmeras vezes nas suas equipes e de viajar com você. Inclusive, nós cobrimos Copa do Mundo 94, Olimpíada 96, lá nos Estados Unidos, e a gente acompanhou de perto essa veia que você tem e que você não deixa morrer, apesar de todas as crises, apesar de todas as dificuldades. E são grandes. Que são grandes, eu sei, né? Sou seu companheiro já há muito tempo, não só como comentarista de sua equipe, mas como amigo. Claro. E essa amizade já vem há long time. Então, e é por isso que hoje nós estamos fazendo esse programa especial com o Magá. Note que tem duas cadeirinhas ali do lado dele vazias. É proposital, porque essa fera merece. Vocês estão vendo aí que é uma história viva, não só do rádio esportivo, como das coisas de Sergipe e de Alagoas também, que ele viveu lá, né? Você mantém aceso, apesar de tudo, a chama da equipe esportiva do Magá. É uma missão que eu tenho desempenhado com os companheiros, porque ninguém faz a equipe sozinho, não é? E você foi um desses bons integrantes pelo seu conhecimento, gabarito do futebol. Já foi peladeiro com Zico no Flamengo, conhece sua história também. Então, você participou desse elenco, continua participando, porque é sempre convidado a se integrar aos esquemas de rádio que nós montamos. Em verdade, o rádio continua sendo uma paixão nacional. Claro que as emissoras de rádio hoje têm uma tendência para migrar para a FM, mas a legislação permite hoje que emissoras com acima de 10 kW continuem sendo rádio AM. Possa optar, né? Faz Aliás, opção. é uma coisa natural, não é? Eu Não acho seria que obrigado a mudar o Você vê sinal. o seguinte, agora mesmo a Bandeirantes, estou citando a Bandeirantes, tem em Orlando duas emissoras de rádio, uma AM e outra FM. E está montando agora uma também em Nova York, falando a língua portuguesa. Claro que é a nossa língua, e eles exercitam lá Temos a lá programação em uma português. comunidade grande de brasileiros morando em Nova York. E de latino. E nas regiões Latino, ali, pronto. né? O latino, o espanhol e o português, Sim, o famoso mexicano. portunhol, eles se misturam muito, né? É verdade. Então eu continuei a atividade de rádio, tive a oportunidade de morar inclusive fora do estado, morei em Brasília, onde chefiei a equipe de rádio de uma rede que era muito conhecida de uma universidade de São Paulo, que tinha jornalismo 24 horas e esporte. E eu tive na época convites de rádios grandes, da Bandeirantes, da Globo, mas nunca quis sair de Sergipe. Saí eventualmente no período que morei em Brasília, né? Como deputado federal. Eu também, mas exerci também a atividade de coordenador nacional do Programa do Artesanato Brasileiro, porque aqui eu tinha presidido a Insetur e desenvolveu um grande projeto coordenado pela professora Terezinha Lemos, de um projeto de artesanato que ganhou ressonância nacional e internacional, porque o artesanato sergipano é muito bom. Extraordinário. E houve Maravilhoso. Houve uma coisa importante, é que a Insetur foi criada pelo governador Paulo Barreto, um construtor do Batição. O Batição foi obra do governo Lorival Batista, mas quem construiu foi Paulo Barreto. Paulo Barreto naquela época não havia licitação. Ele comprava cimento, ferro, pagava mão de obra, tudo de acordo, como se diz popularmente, de acordo com o figurino. Era um homem sério. Aliás, eu sinto muita saudade dessa época de governantes sérios, né? Com certeza. E nós tivemos um Paulo Barreto como executivo de governante sério. E ele depois foi um governador também, empreendedor, era um homem da política rodoviária, mas que entendia muito de obras. Daí o Constâncio Vieira, que foi construído por ele, e outras obras extraordinárias. E ele foi o grande sustentáculo, o grande suporte de construção do Batição, que foi o grande caminho da redenção do futebol sergipano. Quando o Batição se inaugurou, em 69, antes da Copa do Mundo, o futebol sergipano deu uma alavancada. E na época, você se recorda, você era muito jovem,
mas o Campeonato Brasileiro era disputado com a presença dos campeões dos estados. Né? Então, o campeão de Sergipe, seja qual for o seu clube, e foi o Itabaiana, e foi o Confer, foi o Sergipe, esses clubes tinham um prestígio grande, porque eles andavam o Brasil inteiro. Né? Cara, eu me lembro. Eu já transmiti vitória do Itabaiana no Beira-Rio, 2-1. em Porto Alegre. Já transmiti vitória do Sergipe no Maracanã. E aí vai. Né? Então nós tivemos uma grande projeção. E eu me lembro bem que o rádio sergipano com o Batistão cresceu, porque nós tivemos a oportunidade, a pedido do Oswaldo Batista, de coordenar a presença da imprensa brasileira na inauguração daquele jogo em que a seleção do Brasil, que seria tricampeã, na época comandada por João Saldanha, ganhou de 8-2 da seleção sergipana. Os gols nossos foram de Vevé e de Fernando. Eu vou te pedir licença, Magá, para a gente ir tomar uma água lá no vestiário e daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo. Daqui a pouco Magá vai falar sobre o futebol sergipano. Gostei do vestiário, hein? Vamos no vestiário. Testemunha melhor do que Magá para falar, não tem.